Aos 27 anos descobri que toda minha luta financeira foi desnecessária, meus pais roubaram milhões que eram meus. Meu nome é Caitlin, e acabei de completar 27 anos hoje. O que deveria ter sido uma celebração feliz em um restaurante sofisticado de Chicago rapidamente se transformou no momento mais chocante da minha vida. Enquanto meus pais assistiam nervosamente, meu avô bilionário Walter, que raramente aparece em reuniões familiares, sorriu calorosamente e perguntou: "O apartamento está confortável?" Quando respondi que apartamento, meus pais literalmente congelaram em seus assentos. A expressão no rosto do vovô mudou instantaneamente quando ele se virou para eles e perguntou em uma voz assombrosamente calma: "Então onde foi parar o dinheiro? Se você está assistindo isso de algum lugar do mundo, certifique-se de curtir e se inscrever para ouvir sobre a traição familiar que mudou completamente minha vida e me ensinou em quem eu realmente poderia confiar." Antes de tudo desmoronar naquela noite, eu estava vivendo o que pensava ser uma vida normal. Trabalhava como designer gráfica em uma pequena agência no centro de Chicago, ganhando apenas o suficiente para cobrir minhas contas e ocasionalmente me dar um café especial. Meu apartamento não era nada especial, um de 2 quartos em um prédio meio deteriorado que eu dividia com minha colega de quarto Olivia. O aluguel era alto, mesmo dividido entre nós, mas essa era a vida na cidade. Nosso lugar tinha personalidade, com móveis descombinados que coletamos ao longo dos anos e paredes cobertas de impressões de arte e fotografias. Apesar de ter um avô bilionário, eu tinha orgulho de seguir meu próprio caminho. Meus pais, Harold e Diane, viviam uma vida confortável de classe média alta no subúrbio. Eles tinham uma casa de 5 quartos com piscina e faziam viagens luxuosas 2 vezes por ano. Sempre presumi que eles estavam indo bem porque meu pai tinha uma posição sênior em uma companhia de seguros e minha mãe trabalhava com imóveis. Eles nunca ofereceram ajuda financeira, sempre enfatizando a importância de trabalhar pelo que você quer. Quando me formei na escola de arte 4 anos atrás com quase $70 mil em empréstimos estudantis, eles me parabenizaram por dar meus primeiros passos na idade adulta. Enquanto outros pais ajudavam com entradas para apartamentos ou cobriam alguns meses de aluguel para ajudar seus filhos a começar, os meus me deram uma cópia do livro de Dave Ramsey e disseram que construir caráter através de dificuldades era importante. Eu nunca os ressenti por isso, não realmente. Estava determinada a provar que conseguia vencer sozinha. Mas havia momentos em que as coisas ficavam realmente apertadas e eu me perguntava por que eles pareciam tão relutantes em ajudar, especialmente quando apareciam com um carro de luxo novo ou falavam sobre a reforma da cozinha que estavam planejando. Vovô Walter era um enigma para mim. Ele havia construído sua fortuna no desenvolvimento imobiliário, começando do nada e eventualmente criando uma das maiores empresas de propriedades do meio-oeste. Ele era severo, intimidante e raramente comparecia a funções familiares. Quando aparecia, todos pisavam em ovos ao seu redor. Mas apesar de seu exterior rude, ele sempre teve um ponto fraco por mim. Nas raras ocasiões em que conversávamos, ele fazia perguntas atenciosas sobre meu trabalho de design e realmente ouvia minhas respostas. Minha prima Natalie era a única em nossa geração que parecia ter se beneficiado da riqueza familiar. Ela tinha um fundo fiduciário que lhe dava um estilo de vida muito confortável. Nunca trabalhou um dia na vida, mas constantemente postava fotos de locais exóticos e restaurantes sofisticados nas redes sociais. Sempre que estávamos juntas em reuniões familiares, ela falava sobre sua última farra de compras ou viagem de uma forma que parecia deliberadamente projetada para destacar as diferenças em nossas situações. A semana antes do meu aniversário havia sido particularmente difícil. A agência de design onde eu trabalhava perdeu um cliente importante e eu estava entre os 5 funcionários que foram demitidos. Com economias suficientes para cobrir talvez 2 meses de despesas. Estava entrando em pânico sobre como pagaria o aluguel enquanto procurava um novo emprego em um campo competitivo. Quando meus pais ligaram insistindo em me levar para um jantar de aniversário chique, tentei recusar. Sugeri que fizéssemos algo simples. Talvez pedir comida no meu apartamento. Mas eles foram categóricos dizendo que 27 era um aniversário especial e merecia uma celebração adequada. Olhando para trás, sua insistência faz sentido agora de uma forma perversa. Havia sinais de que algo estava errado, pequenas coisas que ignorei na época. Como quando mencionei a possibilidade de voltar à escola para um mestrado, e meu pai imediatamente encerrou a conversa dizendo que eu já tinha dívida estudantil suficiente. Ou como minha mãe rapidamente mudava de assunto sempre que eu falava sobre minhas dificuldades financeiras. Havia conversas sussurradas ao telefone que paravam quando eu entrava na sala e uma tensão estranha sempre que o vovô Walter era mencionado. Alguns meses antes, eu havia flagrado minha mãe olhando propriedades no Panamá Online. Quando perguntei se eles estavam planejando férias, ela rapidamente fechou o laptop e disse que estava apenas sonhando acordada. Meu pai também havia feito comentários estranhos sobre como talvez não nos víssemos com tanta frequência no futuro, porque eles estavam pensando em viajar mais.
Na manhã do meu aniversário, Olivia me deu um cartão feito à mão e uma pequena planta em vaso que ela sabia que eu estava de olho no viveiro local. Éramos amigas desde a faculdade e ela sabia melhor que ninguém o quanto eu havia trabalhado duro apenas para me manter à tona. Enquanto me arrumava para o jantar com meus pais naquela noite, ela me ajudou a montar uma roupa que ficaria bonita, mas ainda estava dentro do meu guarda-roupa limitado. Eu nunca teria imaginado que em apenas algumas horas, tudo que eu pensava saber sobre minha família seria destroçado além do reparo, ou que as dificuldades financeiras que eu enfrentava há anos eram completamente desnecessárias. Enquanto aplicava meu rímel e colocava meu único par de brincos decentes, não tinha ideia de que estava prestes a descobrir a traição mais dolorosa imaginável. O restaurante que meus pais escolheram para meu jantar de aniversário era um daqueles lugares onde o cardápio não tem preços listados, o que imediatamente me deixou desconfortável. Lustres de cristal pendiam do teto e as mesas estavam vestidas com toalhas brancas impecáveis. A anfitriã nos levou a uma mesa no centro do salão principal onde meus pais já haviam providenciado para que uma garrafa de champanhe estivesse esperando no gelo. Me senti imediatamente fora do lugar em meu vestido preto simples e os mesmos sapatos de salto que eu usava para entrevistas de emprego nos últimos 3 anos. Minha mãe estava coberta com uma roupa de grife que eu nunca havia visto antes, com um colar que provavelmente custava mais que meu aluguel. Meu pai usava um terno de aparência cara com abotoaduras de ouro que captavam a luz quando ele alcançava seu copo de água. A conversa parecia forçada desde o início. Eles faziam perguntas superficiais sobre minha busca por emprego, mas mudavam de assunto sempre que eu expressava qualquer preocupação real. Em vez disso, continuavam direcionando a conversa para tópicos seguros como um filme que haviam assistido recentemente ou atualizações sobre parentes distantes que eu mal conhecia. Depois que pedimos, eles me presentearam com seus presentes, uma carteira de grife e um lenço que, embora bonitos, pareciam estranhamente modestos considerando o restaurante que haviam escolhido. Enquanto os agradecia, minha mãe começou uma palestra familiar sobre responsabilidade financeira e a importância de construir um bom crédito. Eu estava na metade do meu prato principal, concordando com a cabeça para mais uma das histórias do meu pai sobre seus dias de faculdade, quando a atmosfera no restaurante mudou repentinamente. Pessoas nas mesas próximas se endireitaram em seus assentos e a equipe se tornou visivelmente mais atenciosa. Virei-me para ver o que havia causado a mudança e o vi imediatamente. Vovô Walter havia chegado acompanhado de sua assistente Jennifer, uma mulher de aparência inteligente na casa dos 40 que raramente ficava mais que alguns passos de distância dele. Aos 82 anos, Walter ainda tinha uma figura imponente, alto e ereto, com uma cabeleira cheia e prateada. Ele usava um terno perfeitamente talhado que provavelmente custava mais que meu salário anual, e sua presença comandava a atenção sem que ele precisasse dizer uma palavra. Meus pais congelaram no meio da conversa, suas expressões mudando de surpresa para algo que parecia quase medo. Meu pai se levantou rapidamente, quase derrubando seu copo de água no processo. Walter, isso é inesperado, disse ele, sua voz mais aguda que o normal. Não tínhamos certeza se você viria. Meu avô o ignorou completamente, focando sua atenção em mim. Sua expressão severa se suavizou quando ele se aproximou da nossa mesa. Feliz aniversário, Caitlin, disse ele, inclinando-se para beijar minha bochecha. Seu perfume cheirava caro, como couro e cedro. 27 anos. Difícil acreditar como o tempo passa rápido. Obrigada, vovô, respondi, genuinamente tocada que ele havia se lembrado. Significa muito que você tenha vindo. Ele se sentou na cadeira vazia ao meu lado enquanto Jennifer permaneceu em pé, tablet na mão como se pronta para fazer anotações a qualquer momento. Queria verificar como as coisas estão indo, disse ele, estudando meu rosto com olhos inteligentes que não perdiam nada. Jennifer me diz que os relatórios trimestrais do seu portfólio de investimentos parecem fortes. O fundo fiduciário deve estar tendo um bom desempenho neste mercado. Pesquei confusa. Portfólio de investimentos? Fundo fiduciário? Uma ligeira ruga apareceu entre suas sobrancelhas. Sim, o fundo fiduciário estabelecido quando você nasceu. Você completou 25 anos há 2 anos, então tudo deveria ter sido transferido para seu controle agora. Ele falou como se isso fosse conhecimento comum. Meus pais estavam repentinamente muito interessados em seus pratos. Os nós dos dedos da minha mãe ficaram brancos em volta do garfo. Acho que pode haver alguma confusão, disse eu lentamente, olhando entre meu avô e meus pais. Eu não tenho um fundo fiduciário. A expressão de Walter não mudou, mas algo nele endureceu. Claro que tem. Sua prima também, embora o seu fosse o maior. 5 milhões inicialmente. Mais crescimento. Administrado por seus pais até seu 25º aniversário, quando o controle seria transferido para você. O restaurante ao nosso redor pareceu desaparecer enquanto eu lutava para processar o que ele estava dizendo. 5 milhões de dólares? Um fundo fiduciário de que nunca soube. Não fazia sentido. E o apartamento em Gold Coast, continuou Walter, sua voz agradável, mas seus olhos agora fixos em meus pais. Está confortável?
Selecionei aquele prédio especificamente pela segurança e pelas vistas do lago. Que apartamento? Perguntei, minha voz mal acima de um sussurro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu pai tinha ficado pálido e minha mãe parecia que poderia ficar doente. A expressão de Walter permaneceu calma, mas havia uma quietude perigosa nele agora, como o momento antes de uma tempestade quebrar. Você não sabe sobre o apartamento, disse ele. Não era uma pergunta. A unidade de 2 quartos na esquina na torre à beira do lago, comprada há 2 anos como presente de 25º aniversário. Balancei a cabeça lentamente, minha mente correndo para entender o que estava acontecendo. Walter se virou para meus pais com lentidão deliberada, sua voz caindo para um tom baixo que era de alguma forma mais assustador do que se ele tivesse gritado. Então onde foi parar o dinheiro? Meu pai começou a falar, um tremor em sua voz. Walter, houve um mal-entendido. Podemos explicar tudo. Sinceramente espero que sim, meu avô respondeu, seu tom deixando claro que ele não acreditava que houvesse qualquer explicação que o satisfizesse. Ele se virou para sua assistente. Jennifer, por favor, ligue para Stanley e peça para ele nos encontrar aqui imediatamente. Já está feito, senhor, Jennifer respondeu eficientemente. Ele estava em um jantar nas proximidades e deve chegar dentro de 10 minutos. Também contatei a segurança do escritório para puxar todos os registros financeiros relevantes. Os outros comensais estavam olhando abertamente agora, o drama na nossa mesa aparentemente mais interessante que suas refeições caras. Um garçom pairava por perto, incerto se deveria se aproximar. Minha mãe estendeu a mão pela mesa para pegar a minha, mas eu me afastei, um sentimento enjoado crescendo no fundo do meu estômago. Caitlin, querida, não é assim que queríamos contar para você. Me contar o quê? Demandei, minha voz se elevando apesar dos meus esforços para manter a calma. Que eu tenho um fundo fiduciário e um apartamento que nunca soube, ou que de alguma forma vocês os mantiveram longe de mim. Meu pai olhou nervosamente ao redor para os outros comensais. Este não é o lugar para discutir assuntos familiares. Concordo, disse Walter friamente. Jennifer, por favor, providencie uma sala privada. Ele se virou para mim, sua expressão se suavizando ligeiramente. Caitlin, prometo que você terá respostas hoje à noite. Todas elas. Enquanto Jennifer falava baixinho com o gerente do restaurante, sentei em silêncio atônito tentando reconciliar os anos passados de luta financeira com o que acabará de aprender. Por que meus pais esconderiam isso de mim? O que eles fizeram com o dinheiro que era aparentemente destinado a mim? E como eu poderia confiar neles novamente? A sala de jantar privada que o restaurante forneceu tinha painéis de madeira escura e uma mesa longa que podia acomodar 12 pessoas, fazendo nosso pequeno grupo parecer ainda mais isolado. Walter se sentou na cabeceira da mesa comigo à sua direita. Meus pais se sentaram de frente para mim, ambos parecendo que queriam estar em qualquer outro lugar. Jennifer se posicionou perto da porta, tablet pronto, seu rosto profissionalmente neutro. Logo fomos acompanhados por Stanley Thornton, o advogado de longa data do meu avô, um homem careca com olhos penetrantes por trás de óculos com armação de arame. Ele carregava uma pasta de couro que colocou cuidadosamente sobre a mesa. Tomei a liberdade de trazer os documentos originais do fundo fiduciário, disse ele para Walter, assim como os extratos financeiros mais recentes. Walter acenou com a cabeça. Bom, vamos começar do início. Para o benefício de Caitlin, Stanley pigarreou e se dirigiu diretamente a mim. Quando você nasceu, seu avô estabeleceu um fundo fiduciário em seu nome, com um depósito inicial de 5 milhões de dólares. Os termos eram simples. O fundo seria gerido por seus pais como curadores até seu 25º aniversário, momento em que o controle seria transferido inteiramente para você. As únicas estipulações eram que o dinheiro poderia ser usado para sua educação, saúde e bem-estar geral antes de seu 25º aniversário, com todas as despesas documentadas e aprovadas. Olhei para ele incrédula. E ninguém achou de me contar sobre isso? Seus pais foram instruídos a informá-la sobre o fundo quando você completasse 18 anos, Stanley respondeu, olhando para meu pai e minha mãe. Com base em sua reação, suponho que isso não aconteceu. Não aconteceu, confirmou Walter, sua voz tensa de raiva controlada. Nem aparentemente a transferência de ativos aos 25 anos. Ele se virou para Stanley. Qual é o valor atual do fundo fiduciário de Caitlin? Stanley puxou vários documentos de sua pasta e os colocou sobre a mesa. De acordo com o extrato mais recente de 3 meses atrás, o fundo havia crescido para aproximadamente 8,3 milhões de dólares. Isso inclui o principal original mais crescimento de investimento menos despesas autorizadas para mensalidades da faculdade e a compra do apartamento Gold Coast há 2 anos. 8,3 milhões de dólares. O número parecia impossível. Enquanto eu trabalhava horas extras e pulava refeições para conseguir pagar o aluguel, havia milhões de dólares que me pertenciam, que era suposto ser usado para meu benefício. Quero ver prova de todas as retiradas do fundo nos últimos 5 anos, disse Walter para Stanley. Enquanto o advogado produzia mais documentos, meu pai finalmente falou. Walter, podemos explicar.
Houve investimentos que não tiveram o desempenho esperado. O dinheiro está apenas temporariamente alocado em outro lugar. Alocado onde exatamente? Walter perguntou com calma perigosa. Minha mãe se intrometeu. Harold, apenas diga a verdade. Ela se virou para Walter com lágrimas nos olhos. Houve algumas dificuldades financeiras depois da recessão. Tivemos que fazer alguns ajustes. Roubando de sua filha, a voz de Walter era gelo puro. Não foi roubo, meu pai protestou fracamente. Somos seus pais. Estávamos cuidando de seus melhores interesses. Encontrei minha voz finalmente. Deixando-me lutar com empréstimos estudantis em um apartamento minúsculo com uma colega de quarto enquanto vocês viviam em uma casa de 5 quartos com piscina? Me vendo estressar para conseguir pagar o aluguel enquanto vocês compravam carros novos e faziam férias de luxo? Como exatamente isso era do meu melhor interesse? Jennifer discretamente colocou um copo de água na minha frente. Eu não havia percebido que estava tremendo até tentar pegá-lo e quase derramá-lo. Stanley havia estado examinando os registros financeiros com uma carranca crescente. Parecem haver numerosas retiradas não autorizadas começando aproximadamente 7 anos atrás. Grandes somas transferidas para contas pessoais pertencentes a Harold e Diane. Ele levantou os olhos, sua expressão sombria. Com base em minha revisão preliminar, parece que tudo exceto aproximadamente $300.000 foi desviado do fundo fiduciário. O quarto ficou silencioso. 8 milhões reduzidos a $300.000. Me senti fisicamente doente. Onde está o dinheiro agora? Walter perguntou, sua voz calma contradizendo a fúria evidente em seus olhos. Meu pai olhou para suas mãos. Parte foi para quitar nossa hipoteca. Parte para carros, reformas na casa, investimentos no negócio imobiliário da Diane. Férias, minha mãe acrescentou baixinho. A casa na Flórida. Memórias passaram pela minha mente dolorosas em seu novo contexto. Meus pais se recusando a ajudar com meu depósito de segurança no primeiro apartamento depois da faculdade. Me dizendo que meu fardo de empréstimo estudantil era uma boa construção de caráter quando expressei ansiedade sobre os pagamentos. Minha mãe exibindo sua nova Mercedes enquanto eu pegava o ônibus para o trabalho porque não conseguia pagar prestações de carro. Tudo isso enquanto eles tinham acesso a milhões de dólares que eram destinados a mim. Vocês me deixaram lutar, disse eu, minha voz mal acima de um sussurro. Todos esses anos, todas essas noites sem dormir me preocupando com dinheiro. Vocês me viram trabalhar 2 empregos durante a faculdade. Viram como eu estava estressada por ter sido demitida na semana passada. Minha voz ficou mais forte com minha raiva. E vocês tinham meu dinheiro o tempo todo. Vocês estavam vivendo do meu fundo fiduciário enquanto me deixavam pensar que eu estava por conta própria. Não era assim, minha mãe insistiu, lágrimas escorrendo pelo rosto agora. Sempre pretendemos pagar de volta. As coisas apenas saíram de controle. Saíram de controle e repeti incrédula. Vocês roubaram quase 8 milhões de dólares de mim. Walter colocou uma mão tranquilizadora no meu braço. Jennifer, por favor, ligue para o detetive Ramírez. Acredito que ele ainda está na unidade de crimes financeiros. Walter, não, meu pai exclamou. Não há necessidade de envolver a polícia. Este é um assunto de família. Roubo é um assunto criminal, Walter respondeu friamente. Particularmente nesta escala. Por favor, minha mãe implorou. Podemos consertar isso. Podemos vender a casa, os carros, pagar de volta. Walter olhou para mim. Caitlin, está ultimamente sua decisão. Eles roubaram de você. Pressionar acusações ou não é sua decisão. Olhei através da mesa para meus pais, essas pessoas em quem eu havia confiado implicitamente minha vida inteira. O choque estava dando lugar a um sentimento profundo e doloroso de traição que eu sabia que nunca se curaria completamente. Preciso de tempo para pensar, consegui dizer. Não consigo processar tudo isso agora. Walter acenou. Um pedido razoável. Ele se virou para Stanley. Enquanto isso, quero todos os bens deles congelados. Nada se move sem minha aprovação. E quero uma contabilidade forense completa de cada centavo que saiu daquele fundo fiduciário. Já iniciado, disse Jennifer de sua posição perto da porta. A equipe trabalhará a noite toda se necessário. E o apartamento? Stanley perguntou. Troque as fechaduras imediatamente, Walter instruiu. Novas chaves para ser dadas apenas a Caitlin. Meu pai fez uma última tentativa desesperada. Walter, seja razoável. Onde supostamente vamos ficar? Meu avô o fixou com um olhar que poderia ter congelado fogo. Vocês têm uma casa de 5 quartos comprada com dinheiro roubado. Aproveitem enquanto podem. A unidade de fraude imobiliária ficará particularmente interessada em como uma propriedade comprada com dinheiro de fundo fiduciário foi titulada em seus nomes. O gerente do restaurante bateu tentativamente na porta, colocando a cabeça para dentro para perguntar se precisávamos de mais alguma coisa. A tensão na sala era tão espessa que parecia ter sua própria gravidade. Apenas a conta, disse Walter desdenhosamente. Terminamos aqui. Quando o gerente se retirou, olhei ao redor da mesa para essas pessoas que eram minha família, me perguntando como nunca havia visto a verdade antes. Meus pais incapazes de encontrar meus olhos.
Meu avô firme como uma rocha ao meu lado. Jennifer e Stanley eficientes e profissionais diante desta implosão familiar. Nada seria mais o mesmo depois desta noite. As fundações da minha vida haviam sido reveladas como mentiras. E eu não tinha ideia do que restaria de pé quando a poeira assentasse. A viagem de carro para casa foi silenciosa e sufocante. Eu havia recusado a oferta de Walter de ficar em uma de suas propriedades, precisando do conforto familiar do meu próprio apartamento, por mais modesto que fosse. Quando o táxi se afastou da calçada, observei meus pais parados congelados na calçada fora do restaurante, parecendo repentinamente pequenos e velhos sob a luz crua da rua. Quando atravessei a porta do meu apartamento, Olivia olhou para meu rosto e soube que algo estava terrivelmente errado. Ela me guiou para o sofá, envolveu um cobertor ao redor dos meus ombros e esperou pacientemente enquanto eu lutava para encontrar palavras. Meus pais roubaram 8 milhões de dólares de mim, finalmente disse, as palavras soando absurdas mesmo quando saíram da minha boca. Contei-lhe tudo, a história derramando em pedaços desconexos. O fundo fiduciário de que nunca soube da existência. O apartamento que era suposto ser meu. Os anos de luta financeira que haviam sido completamente desnecessários. Enquanto falava, o choque começou a dar lugar a uma raiva profunda que nunca havia experimentado antes. Eu pedi auxílio alimentar no ano passado, disse, minha voz quebrando. Estava comendo miojo no jantar 4 noites por semana para economizar dinheiro. E eles estavam usando meu fundo fiduciário para reformar a cozinha e comprar carros de luxo. Olivia segurou minha mão firmemente enquanto eu passava por choque, raiva e tristeza. Em algum momento, ela fez chá que esfriou na mesa de centro. Meu telefone vibrava constantemente com mensagens e ligações dos meus pais que ignorei. A única mensagem a que respondi foi de Walter, confirmando que eu estava segura e perguntando se precisava de alguma coisa. Na manhã seguinte, Jennifer ligou com atualizações. A equipe legal de Walter estava se movendo rapidamente. Eles já haviam confirmado que a casa na Flórida, a residência principal dos meus pais e ambos os carros haviam sido comprados usando dinheiro do meu fundo fiduciário. Um contador forense estava rastreando cada retirada e transferência. As descobertas preliminares indicam que aproximadamente 300 mil dólares permanecem do fundo fiduciário original, Jennifer explicou em sua maneira eficiente. A maior parte do dinheiro foi para compras de imóveis, itens de luxo e alguns investimentos de alto risco que tiveram desempenho ruim. Os dias que se seguiram passaram em um borrão. Tirei licença médica da minha nova busca por emprego, incapaz de me concentrar em qualquer coisa além da crise imediata. Walter enviava um carro todos os dias para me levar a reuniões com advogados, consultores financeiros e eventualmente um terapeuta especializado em trauma familiar. Uma semana após meu aniversário, descobrimos que meus pais haviam comprado passagens para o Panamá 3 dias antes do jantar de aniversário. Eles estavam planejando deixar o país imediatamente após a celebração, aparentemente tendo percebido que Walter poderia descobrir sua decepção a qualquer momento. A única razão pela qual ainda não haviam fugido era que precisavam manter as aparências até depois do meu aniversário, que sabiam que Walter poderia comparecer. A família estendida se fraturou ao longo de linhas previsíveis. Os irmãos do meu pai o defenderam, sugerindo que Walter estava exagerando ao que era apenas má gestão financeira. O lado da minha mãe estava mais dividido, com sua irmã me ligando diretamente para se desculpar pelo que sua irmã havia feito. A aliada mais surpreendente veio na forma da minha prima Nathalie. Ela apareceu no meu apartamento sem avisar uma tarde, parecendo descaracteristicamente contida. Sempre me perguntei por que tio Harold e tia Diane viviam tão bem quando o papai disse que nossos fundos fiduciários eram basicamente do mesmo tamanho, ela admitiu, sentando desconfortavelmente no meu sofá gasto. Acho que agora sabemos. Aconteceu que o fundo fiduciário de Nathalie havia sido adequadamente gerenciado, mas era muito menor do que o meu havia sido. Ela havia sido cuidadosa com seu dinheiro, fazendo-o durar enquanto ostentava um estilo de vida que era mais modesto do que parecia nas redes sociais. Sempre tive inveja de quão próxima você parecia com seus pais, ela confessou. Meus pais sempre foram honestos sobre o dinheiro, mas nunca estiveram realmente lá para mim emocionalmente. Pensei que você tinha tantos pais amorosos quanto estava sendo modesta sobre sua riqueza. Nunca imaginei que eles estavam roubando de você. Essa conversa foi o início de uma amizade inesperada com minha prima, um ponto brilhante na escuridão que havia engolfado minha vida. Os procedimentos legais avançaram implacavelmente. A equipe de Walter descobriu que apenas cerca de 300 mil dólares permaneciam do meu fundo fiduciário original. O resto havia sido gasto no estilo de vida luxuoso dos meus pais ou perdido em maus investimentos. A casa na Flórida e a residência principal deles foram ambas apreendidas, pois haviam sido compradas diretamente com dinheiro do fundo fiduciário. Os carros, o barco que meu pai raramente usava, a extensa coleção de joias da minha mãe, tudo documentado e avaliado para possível recuperação.
Durante tudo isso, meus pais continuaram suas tentativas desesperadas de entrar em contato comigo. As mensagens mudaram de tentativas de explicação para súplicas diretas conforme as consequências legais se tornaram claras. Meu pai ligou de um quarto de hotel alegando que não tinham para onde ir. Minha mãe enviou e-mails longos sobre como tudo o que fizeram foi ultimamente para meu benefício. Embora nunca conseguisse explicar exatamente como o estilo de vida luxurioso deles me havia ajudado de alguma forma, a mídia pegou a história eventualmente. Uma publicação de negócios publicou uma pequena matéria sobre a disputa financeira familiar de Walter Harrington. Embora não mencionassem meu nome, o artigo insinuava apropriação indébita significativa de ativos de fundo fiduciário por membros próximos da família. Deletei todas as minhas contas de redes sociais temporariamente, incapaz de enfrentar perguntas de conhecidos que poderiam conectar os pontos. A pior parte era o sentimento constante e roedor de culpa que me atormentava apesar de ser a vítima. Eu de alguma forma havia levado meus pais a isso? Deveria ter notado que algo estava errado? Estava exagerando ao permitir que a equipe legal de Walter os perseguisse tão agressivamente? A terapeuta que Walter havia arranjado para mim explicou que essa era uma resposta comum para vítimas de traição familiar, mas entender a psicologia não tornava os sentimentos menos reais. Depois de 3 semanas vivendo em uma névoa de reuniões legais e turbulência emocional, Walter me convidou para jantar em seu apartamento cobertura. O espaço era surpreendentemente acolhedor e confortável apesar de seu luxo óbvio. Ele mesmo preparou drinks para nós dois, dispensando a equipe para a noite para nos dar privacidade. Quero que saiba que nada disso é sua culpa, disse ele, olhando diretamente para mim. Seus pais fizeram suas escolhas. Eles traíram não apenas você, mas a confiança que depositei neles. Continuo pensando que deveria ter sabido admitir. Havia sinais. Você não tinha razão para suspeitar que seus próprios pais estavam roubando de você, Walter respondeu firmemente. Especialmente quando você nem sabia que o dinheiro existia. Naquela noite, Walter me mostrou fotografias que eu nunca havia visto antes. Minha avó, que havia morrido quando eu era muito pequena para me lembrar. Walter quando jovem construindo seu primeiro empreendimento. Minha mãe quando criança sentada nos ombros de Walter em um parque. Família é complicada, disse ele, sua voz mais suave do que eu já havia ouvido. Sua avó e eu nem sempre concordávamos sobre como criar sua mãe. Eu era frequentemente muito severo, muito focado em construir o negócio. Talvez se eu tivesse sido diferente, sua mãe poderia ter desenvolvido uma relação mais saudável com dinheiro. Foi a coisa mais próxima de vulnerabilidade que eu já havia visto do meu avô, e me ajudou a começar a entender que a traição tinha camadas além da minha própria dor. Meus pais não apenas haviam roubado de mim, eles haviam traído o pai que tentou garantir o futuro de sua neta. Um mês após meu aniversário, finalmente concordei em me encontrar com meus pais. A mediação legal foi agendada no escritório do advogado de Walter, um espaço elegante em um arranha-céu do centro que fez meus pais parecerem ainda mais fora de lugar do que já se sentiam para mim. Eles haviam visivelmente envelhecido no mês passado. O rosto do meu pai estava esquelético com olheiras escuras sob os olhos. As mãos da minha mãe tremiam ligeiramente enquanto ela agarrava sua bolsa. Estavam vestidos com roupas que não reconheci, mais modestas que seu traje usual. Mais tarde soube que haviam sido forçados a vender muito de seu guarda-roupa de grife. A sala de conferências era intimidadoramente grande para nosso pequeno grupo. Walter se sentou ao meu lado com Stanley e 2 outros advogados de sua equipe por perto. Meus pais tinham um único advogado, um homem de aparência nervosa que continuava mexendo em seus papéis. A equipe de contabilidade forense apresentou suas descobertas com precisão clínica. Gráficos detalharam o esgotamento sistemático do meu fundo fiduciário ao longo de 7 anos. O que havia começado como empréstimos de pequenas quantias havia escalado para retiradas importantes. O dinheiro havia financiado a compra da casa deles, carros, férias caras, a tentativa fracassada da minha mãe de começar uma agência imobiliária de luxo, e a desastrosa incursão do meu pai no day trading. Conforme as evidências se acumulavam, a postura do meu pai se tornou crescentemente defensiva, enquanto minha mãe simplesmente olhava para a mesa, ocasionalmente enxugando lágrimas. Quando a apresentação concluiu, Walter falou diretamente aos meus pais. A contabilidade forense está completa. Sabemos exatamente onde cada dólar foi. A única questão restante é se isso prossegue como uma questão civil, ou se acusações criminais serão apresentadas. O advogado dos meus pais pigarreou. Meus clientes estão preparados para cooperar plenamente. Eles entendem a gravidade de suas ações e desejam fazer reparações na medida do possível. Reparações, repeti, falando pela primeira vez desde que a reunião começou. Vocês roubaram meu futuro. Me viram lutar enquanto viviam do dinheiro que era destinado a mim. Como exatamente planejam fazer reparações por isso? Meu pai não conseguia encontrar meus olhos. Caitlin, nunca pretendemos que as coisas fossem tão longe. Começou pequeno, apenas pegando emprestado um pouco, para passar por uma fase difícil. Então ficou mais fácil pegar um pouco mais e um pouco mais, minha mãe acrescentou baixinho.
Nos convencemos de que merecíamos. Por ter criado você, por todos os sacrifícios que fizemos como pais. Nos dissemos que pagaríamos de volta antes que você precisasse saber. E o apartamento? Perguntei. Aquele que o vovô comprou para mim há 2 anos, qual era o plano de vocês lá? Eles trocaram olhares culposos. Meu pai suspirou pesadamente. Estávamos alugando. A renda estava indo para a nossa conta. A traição se sentiu fresca novamente. Enquanto eu havia estado dividindo um apartamento apertado com uma colega de quarto, eles haviam estado coletando aluguel de uma propriedade de luxo que era suposta ser minha. Walter colocou uma mão tranquilizadora no meu ombro antes de se dirigir aos meus pais. Aqui estão suas opções. Opção 1. Vocês cedem todos os bens restantes comprados com dinheiro do fundo fiduciário. Cooperam plenamente com os esforços de recuperação e concordam com um plano de pagamento estruturado pelo que não pode ser recuperado imediatamente. Em troca, Caitlin concorda em não apresentar acusações criminais. Meus pais acenaram avidamente. Opção 2. Walter continuou, sua voz endurecendo. Vocês continuam a ofuscar e defender suas ações, caso em que prosseguimos com acusações criminais por fraude, desfalque e roubo. A evidência é esmagadora. Vocês dois enfrentariam tempo significativo de prisão. Escolhemos a opção 1, meu pai disse rapidamente. Cooperaremos completamente. Walter olhou para mim. Caitlin, a decisão é sua. Estudei meus pais, essas pessoas que me criaram, que me colocaram para dormir à noite e torceram nas minhas formaturas. Essas mesmas pessoas que haviam sistematicamente roubado minha herança enquanto me viam lutar. As emoções conflitantes eram avassaladoras. Não quero eles na prisão, finalmente disse. Mas quero cada centavo recuperado que pode ser recuperado. E quero que eles reconheçam exatamente o que fizeram, não apenas para mim, mas para toda a família. Os detalhes legais foram trabalhados nas próximas horas. Meus pais assinaram documento após documento, transferindo bens e concordando com os termos que a equipe de Walter havia delineado. No final do dia, eu legalmente possuía a casa deles na Flórida que seria vendida. E arranjos foram feitos para recuperar o máximo possível de suas posses para liquidação. Quando os advogados saíram para fazer cópias, me encontrei sozinha com meus pais pela primeira vez desde meu aniversário. Por quê? Perguntei simplesmente. Quero entender como vocês puderam fazer isso. Minha mãe alcançou minha mão e desta vez não me afastei. Nos envolvemos em um estilo de vida que não podíamos realmente pagar. Seu pai fez alguns maus investimentos no início do nosso casamento e sempre estávamos tentando nos recuperar para manter as aparências. Quando tivemos acesso ao seu fundo fiduciário, parecia uma solução fácil. Apenas um pouco para nos ajudar a sair na frente. Mas nunca parou, meu pai admitiu, parecendo verdadeiramente envergonhado pela primeira vez. Temos um problema com dinheiro, com gastos, com status. Precisamos de ajuda profissional. Isso não desculpa o que fizemos com você, ele continuou, mas talvez ajude a explicar. Não era suficiente. Nenhuma explicação poderia ser suficiente. Mas era um começo, uma pequena rachadura no muro de traição que estava entre nós. 2 semanas depois, me mudei para um apartamento modesto de um quarto comprado com parte dos fundos recuperados. Não era a propriedade luxuosa de Gold Coast que deveria ter sido minha, mas era minha livre e desimpedida sem hipoteca ou aluguel para me preocupar. Walter havia me ajudado a selecioná-lo, insistindo em características de segurança e uma boa localização perto de transporte público. Com a orientação de Walter, comecei a aprender sobre gestão financeira. Os bens recuperados, incluindo a casa da Flórida e várias posses liquidadas, totalizaram pouco mais de $1 milhão. Uma fração do que o fundo fiduciário deveria ter valido, mas ainda uma quantia que mudava a vida para alguém que havia estado vivendo de salário em salário. Uma nova oportunidade de emprego veio através de uma conexão de Walter. Uma posição em uma empresa de design respeitada com melhor pagamento e potencial de avanço do que meu emprego anterior. Embora inicialmente hesitante em aceitar ajuda que parecia nepotismo, Walter apontou que conseguir a entrevista para mim era tudo o que ele havia feito. Conquistar a posição havia sido inteiramente minha conquista. Conforme a primavera se transformou em verão, comecei a estabelecer novas rotinas e limites. Permiti contato limitado com meus pais, aceitando breves ligações telefônicas, mas recusando seus pedidos para visitar. Eles haviam se mudado para um pequeno apartamento alugado e ambos estavam em terapia para vício financeiro, um termo que nunca havia ouvido antes, mas que aparentemente descrevia seu comportamento com precisão. Walter e eu nos aproximamos, nossos jantares semanais se tornando uma constante no meu calendário. Ele me ensinou sobre investimentos e negócios com a mesma precisão e atenção aos detalhes que o tornaram bem-sucedido. Comecei a ver além de seu exterior rude para o homem complexo e carinhoso por baixo. Jennifer surpreendentemente se tornou algo como uma amiga também. Tendo trabalhado para Walter por mais de 15 anos, ela tinha histórias sobre ele que o humanizaram de formas que nunca esperei. Ela também provou ser uma excelente mentora para desenvolvimento profissional.
me ajudando a navegar pela política do escritório e planejamento de carreira com sua eficiência característica. O mais inesperado foi o ressurgimento de Thomas, um amigo da faculdade com quem havia perdido contato. Ele me procurou depois de me ver em uma cafeteria perto do meu novo apartamento, e nossa reconexão se sentiu como encontrar uma âncora em mares tempestuosos. Ele não tinha conexão com meu drama familiar, nenhuma noção preconcebida sobre quem eu deveria ser. Com ele eu podia apenas ser Caitlin, não a vítima de uma traição familiar de alto perfil. Conforme o verão desvaneceu no outono, comecei a sentir algo que não havia experimentado em meses: esperança. Não apenas por estabilidade financeira, mas por reconstruir uma vida que era autenticamente minha, fundada na verdade em vez de decepção. 6 meses após a revelação que mudou tudo, me encontrei prosperando de formas que nunca teria previsto. Minha posição na empresa de design havia evoluído de um papel básico de designer gráfica para liderar uma pequena equipe trabalhando em um projeto importante de reformulação de marca para um cliente nacional. O diretor criativo havia notado meu trabalho e crescentemente buscava minha contribuição em projetos de alto perfil. Walter havia me ajudado a estabelecer uma fundação financeira adequada com os fundos recuperados. Os aproximadamente 1,2 milhão de dólares haviam sido cuidadosamente investidos com uma porção reservada para segurança imediata. Agora eu tinha uma conta de aposentadoria, seguro de saúde que realmente cobria mais que emergências catastróficas, e um fundo de emergência que me sustentaria por um ano inteiro se necessário. Para alguém que havia passado anos contando centavos e se preocupando com despesas inesperadas, a segurança era quase desorientadora. Ainda me encontrava hesitando antes de fazer compras simples, os hábitos de ansiedade financeira profundamente arraigados apesar das minhas circunstâncias mudadas. Meus pais continuaram a lutar com as consequências de suas ações. Eles haviam sido forçados a reduzir drasticamente, se mudando de sua casa de 5 quartos para um pequeno apartamento de 2 quartos em um bairro modesto. Meu pai havia aceitado uma posição em uma pequena agência de seguros, vários passos abaixo de seu papel executivo anterior. Minha mãe havia entregado sua licença imobiliária como parte do acordo legal e estava trabalhando como assistente administrativa. O impacto social havia sido talvez o ajuste mais difícil para eles. Antigos amigos se distanciaram uma vez que a história se espalhou pelo seu círculo social. Eles não eram mais convidados para os eventos do clube de campo e galas de caridade que uma vez haviam sido o centro de seu calendário social. Depois de meses de contato limitado, concordei em encontrá-los para café em um local neutro. Chegaram cedo, visivelmente nervosos, não trazendo presentes ou aberturas além de seu desejo evidente de se reconectar. Temos trabalhado com nosso terapeuta em fazer reparações, minha mãe explicou, suas mãos envolvidas firmemente em volta da sua xícara de café. Não apenas para você, mas para Walter, para nós mesmos. Entendemos que não podemos desfazer o que fizemos. Estamos estabelecendo limites com dinheiro, meu pai acrescentou. Contas separadas, orçamentos rígidos, parceiros de responsabilidade. É como estar em recuperação de qualquer outro vício. Ouvi mais do que falei, observando as mudanças neles. Havia uma humildade que nunca havia estado presente antes. Uma ausência das etiquetas de grife e símbolos de status que uma vez pareceram tão essenciais para sua identidade. Antes de nos separarmos, minha mãe perguntou hesitantemente se poderíamos estabelecer contato regular, talvez um almoço mensal. Concordei em considerar, não disposta a me comprometer mas não mais completamente fechada à possibilidade de um relacionamento cuidadosamente construído. Walter havia sofrido um susto de saúde menor no início do outono. Um aviso do seu médico sobre sua pressão arterial que havia resultado em modificações no estilo de vida e uma agenda de trabalho reduzida. O encontro com a mortalidade o havia suavizado ainda mais, tornando-o mais reflexivo sobre relacionamentos familiares apesar da dor da traição. Sua avó sempre dizia que família valia a pena lutar, ele me disse durante um de nossos jantares semanais. Não valia sacrificar seu autorrespeito ou segurança, mas valia o esforço de entender e perdoar quando possível. Estava aprendendo com Walter não apenas sobre gestão financeira, mas sobre resistência diante da traição. Ele havia sido profundamente ferido pelas ações dos meus pais, mas mantinha uma presença estável na minha vida, nunca permitindo que sua decepção com eles afetasse seu relacionamento comigo. Com o encorajamento de Walter, havia começado um pequeno negócio paralelo em consultoria de design gráfico, trabalhando com empresas iniciantes que não podiam pagar agências de serviço completo. O trabalho era desafiador e recompensador, permitindo-me construir algo que era inteiramente meu, independente de conexões familiares ou fundos recuperados. Minha confiança estava crescendo não apenas profissionalmente, mas pessoalmente. As sessões de terapia que haviam começado como gestão de crise evoluíram para uma ferramenta valiosa para examinar padrões e construir relacionamentos mais saudáveis. Estava aprendendo a confiar no meu próprio julgamento novamente, a reconhecer que havia sido uma vítima não por causa de qualquer falha da minha parte, mas porque aqueles em quem confiava fizeram escolhas terríveis.
Um desenvolvimento inesperado veio na forma de um jantar surpresa arranjado por Walter 6 meses exatos após meu aniversário fatídico. Ele reservou uma sala de jantar privada em um restaurante ainda mais exclusivo que aquele onde nossa família havia implodido. Mas desta vez a atmosfera era inteiramente diferente. Quando cheguei, encontrei não apenas Walter, mas também Jennifer e Stanley, minha prima Natalie. E até mesmo Thomas, todos reunidos para celebrar o que Walter chamou de meu meio aniversário. 6 meses atrás, sua vida mudou de formas que ninguém poderia ter previsto, disse Walter, erguendo um copo em brinde. Esta noite celebramos, não o que foi perdido, mas o que você construiu das cinzas. Após o jantar, Walter me apresentou com uma pequena caixa. Dentro havia uma chave e uma escritura para um novo apartamento, modesto mas em um prédio seguro com trajeto curto para meu escritório. A propriedade de Gold Coast foi vendida como parte dos esforços de recuperação, ele explicou. Este é inteiramente seu. Comprado com fundos recuperados, mas selecionado especificamente para sua vida atual, não há que foi tirada de você. O gesto me emocionou às lágrimas, não pelo valor material, mas porque representava uma ruptura limpa com o passado, um novo começo não manchado pela traição. Meu relacionamento com Natalie havia evoluído de conexão cautelosa para amizade genuína. Livre da competição artificial que havia caracterizado nossas interações anteriores, descobrimos interesses compartilhados e personalidades complementares. Ela havia até investido no meu negócio paralelo, fornecendo capital para expansão em troca de uma participação modesta. Uma transação que Walter havia ajudado a estruturar para garantir justiça para ambas. Sempre pensei que você tinha a família perfeita, ela confessou durante um encontro para almoço. É estranho como invejávamos uma a outra por coisas que nem eram reais. Thomas havia se tornado mais que um amigo nos meses recentes. Nossos encontros para café evoluindo para jantares e longas conversas que frequentemente continuavam tarde na noite. Ele havia estado presente durante o pior das consequências sem tentar consertar ou minimizar minha dor, simplesmente oferecendo apoio estável e distração ocasional necessária. Quando ele me beijou pela primeira vez durante uma caminhada pela orla do lago perto do meu novo apartamento, se sentiu como cruzar um limiar para uma parte da minha vida intocada pela traição. Aqui estava algo inteiramente novo, um relacionamento construído sobre uma fundação de honestidade desde o início. Havia começado a usar uma porção dos meus fundos recuperados para estabelecer um pequeno programa de mentoria para jovens designers de origens desfavorecidas, fornecendo bolsas para treinamento de software e desenvolvimento profissional. O programa ainda estava em sua infância, mas ajudar outros que enfrentavam barreiras financeiras para carreiras criativas trouxe um senso de propósito que transcendeu minha experiência pessoal. Conforme o outono se transformou em inverno, percebi que, embora a traição sempre fosse parte da minha história, ela não mais definia minha existência diária. Estava construindo algo novo, algo autêntico a partir da verdade dolorosa em vez de mentiras confortáveis. Um ano após o aniversário que mudou tudo, me encontrei em um lugar que nunca poderia ter imaginado. Não apenas financeiramente segura, mas emocionalmente mais forte, com limites mais claros e relacionamentos mais profundos e autênticos do que havia tido antes da traição. A jornada de cura não havia sido linear. Ainda havia dias quando a raiva surgia inesperadamente, quando a memória daqueles anos de luta desnecessária se sentia fresca e crua. Mas esses momentos vinham com menos frequência agora, subsumidos pela vida plena que estava construindo. Meus pais e eu havíamos estabelecido um processo de reconciliação cautelosa. Nos encontrávamos mensalmente para almoço com limites claros e expectativas. Eles haviam mostrado arrependimento genuíno, continuando sua terapia e fazendo pagamentos de restituição pequenos mas consistentes que a equipe de Walter havia estruturado como parte de seu processo de reparação. Nunca pensei que me sentaria à mesa com eles novamente sem sentir raiva, admitia a minha terapeuta durante uma de nossas sessões agora quinzenais. Não é esquecer ou mesmo perdão completo ainda, mas é algo como paz. A educação financeira que Walter forneceu havia transformado meu relacionamento com dinheiro. Agora gerenciava meus investimentos com confiança, entendendo o equilíbrio entre segurança e crescimento. Os fundos fiduciários restantes, embora muito menores do que deveriam ter sido, eram cuidadosamente gerenciados para fornecer estabilidade a longo prazo enquanto me permitiam viver confortavelmente no presente. Walter havia experimentado outro susto de saúde mais sério que o primeiro, que exigiu uma breve hospitalização. A fragilidade de sua mortalidade trouxe perspectiva para nossa situação familiar. Apesar da traição, apesar das consequências legais, ele ainda era meu avô e o pai dos meus pais. O tempo que tínhamos juntos era limitado e precioso, mesmo com a sombra de ações passadas. Durante sua recuperação, havia passado horas ao lado de sua cama aprendendo mais sobre seus primeiros anos, seu relacionamento com minha avó, seus arrependimentos e triunfos. Essas conversas aprofundaram minha compreensão não apenas dele, mas das dinâmicas familiares complexas que haviam contribuído, embora nunca desculpassem, para as ações dos meus pais.
Minha carreira em design havia florescido, com meu negócio paralelo crescendo ao ponto onde eu estava considerando se deveria persegui-lo em tempo integral. Havia contratado 2 designers juniores para ajudar com a crescente carga de clientes e um gerente para lidar com os aspectos administrativos pelos quais eu tinha pouco interesse. O programa de mentoria também havia se expandido, com 5 jovens designers agora recebendo bolsas e orientação profissional. Vê-los crescer em confiança e habilidade trouxe uma satisfação diferente de qualquer coisa que eu havia experimentado profissionalmente antes. Thomas e eu havíamos nos aproximado constantemente. Nosso relacionamento construído sobre uma fundação de transparência que agora reconhecia havia faltado na maioria dos meus relacionamentos anteriores, familiares e românticos. Ele tinha seu próprio apartamento, mas passava a maioria das noites no meu, nossas vidas se entrelaçando de uma forma que se sentia natural e sem força. Sabe o que mais me impressiona sobre você? Ele disse uma noite enquanto cozinhávamos jantar juntos na minha cozinha. Como você pegou algo que poderia ter te tornado amarga e transformou em crescimento. O apartamento havia verdadeiramente se tornado meu lar, cheio de arte e livros que refletiam meu gosto, decorado em cores que me traziam alegria. Era modesto comparado ao que poderia ter sido meu se o fundo fiduciário tivesse permanecido intacto, mas era totalmente meu de uma forma que a propriedade de Gold Coast nunca teria sido. Minha prima Nathalie e eu havíamos desenvolvido uma amizade genuína que nos havia surpreendido. A competição artificial que havia caracterizado nosso relacionamento anterior havia dado lugar a apoio e compreensão mútuos. Ela havia até se juntado ao conselho do programa de mentoria, contribuindo tanto com fundos quanto conexões. No aniversário da revelação, organizei uma pequena reunião no meu apartamento. Walter estava lá, parecendo mais frágil do que gosto de admitir, mas ainda afiado como sempre. Nathalie e Thomas, Jennifer e alguns amigos próximos do trabalho. Notavelmente ausentes estavam meus pais, não porque não foram convidados, mas porque reconheceram que este marco particular não era um do qual deveriam fazer parte. Enquanto compartilhávamos uma refeição ao redor da minha mesa de jantar, olhei para essas pessoas que haviam se tornado minha família escolhida e senti uma onda de gratidão que quase me dominou. 1 ano atrás pensei que minha vida estava destruída, disse erguendo meu copo em brinde. O que aprendi desde então é que quando a fundação é revelada como falsa, você tem a oportunidade de construir algo verdadeiro em seu lugar. Walter acenou em aprovação, seus olhos brilhantes com lágrimas não derramadas. A verdade, disse ele simplesmente, erguendo seu copo para encontrar o meu. A verdade, os outros ecoaram. Mais tarde, depois que os convidados haviam ido e apenas Thomas permaneceu me ajudando a carregar a lava-louças em silêncio confortável. Reflete sobre as lições mais profundas do ano passado. Havia aprendido que riqueza financeira, embora fornecesse segurança e oportunidade, não era a moeda mais valiosa. Confiança, autenticidade e autoconhecimento eram muito mais preciosos e muito mais difíceis de reconstruir uma vez quebrados. Havia aprendido que perdão não era um ato único, mas um processo, um que não exigia esquecer ou desculpar, mas eventualmente levava a um alívio do fardo da raiva. Mais importante, havia aprendido que embora não possamos escolher o que nos acontece, temos soberania absoluta sobre como respondemos. Sobre o que construímos tanto de presentes quanto de destroços. A traição sempre seria parte da minha história, um capítulo que não podia apagar, mas não seria o capítulo definidor, apenas aquele que me forçou a tomar controle da narrativa e escrever o resto com intenção e autenticidade. Se você ficou comigo através desta história, quero agradecer por testemunhar minha jornada. Você já experimentou uma traição que ultimamente levou a crescimento inesperado, ou teve que reconstruir confiança depois que foi quebrada?